Teu poder, pela Tua majestade. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é muito bem-vindo nesse lugar, que o Teu Espírito Santo, Pai, tem total liberdade de se mover nesse lugar. Pai, queremos levantar um altar de adoração. Queremos que o nosso coração esteja conectado com o céu. Queremos que o céu esteja aberto, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, declaramos, ó Pai, o fluir do Senhor, o fluir do Teu Espírito. Pai, repreendemos tudo aquilo que é contrário ao agir do Senhor. Tudo aquilo que é contrário, Pai, ao fluir do Senhor. Toda obra do mal, todo espírito maligno, nós repreendemos, cancelamos, anulamos em nome de Jesus e liberamos esse lugar para o mover do Senhor. Pai, damos uma palavra no reino do Espírito. Segue, Pai, essa igreja, segue essas famílias. Pai, faça uma redoma de fogo, que os Teus anjos estejam aqui, que a Tua glória esteja aqui, que o Teu Espírito Santo esteja falando e quebrantando cada coração, que a Sua nuvem desça sobre esse lugar, que a Sua nuvem desça sobre essa casa. Entronizamos o Teu nome, entronizamos e Te adoramos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, prestar um culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você que crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos adorar nosso Deus. Aleluia, cremos nessa palavra. Cremos nessa palavra, Senhor, porque a Sua palavra é poderosa. Como filhos que amam o nosso Pai maravilhoso. Desde que eu entrei nessa igreja hoje, vinha ao meu coração essa palavra de que nós temos, já quero declarar no presente, temos com o Senhor corações inabaláveis, não por nós, porque não somos nada, mas por Ele que é tudo. E como filhos que amam esse Deus que é tudo, nós vamos declarar que nós almejamos a Tua presença, e que é a presença dEle que nós viemos buscar. Amém? Vamos declarar então. Pai, vim Te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por Ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sem Te tocar, sem Te tocar, ei, sem ser tocar, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, Jesus. Ei, sem Te tocar, sem Te tocar, sem ser tocado por Ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração.
Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Oramos pra ti, Jesus. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. Eu sem te tocar, sem ser tocado por ti, e nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti, e nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra. Ei, nada vai me abalar, junto à pedra estou. Em quem nós estamos firmados? Pedra Ei, preciosa, Jesus, em ti. nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Vamos fazer mais duas vezes. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, inabalável.
vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Ele faz. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. que me faz entender Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Não me tira. faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender Que a tempestade que é você. chuva forte é você, Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia! 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 Tudo sobre o Senhor, Pai. É tudo sobre o Senhor, Pai. Te amamos, Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Jesus. Adoramos o Teu nome, Jesus. Nos rasgamos na Tua presença, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Te adoramos, Jesus.
Senhor assentado está no alto sublime trono de glória. Chamas de fogo em seu olhar, majestoso leão de Judá. Anjos te exaltam, declarando teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para ti. Glória ao Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre. Anjos te exaltam, declarando teu poder, e os anciãos prostrados aos teus pés. Tua noiva, ei, tua noiva aqui te espera. Ora vem, Senhor Jesus, em uma só voz cantamos para ti.
Cordeiro que venceu a morte e o inferno. És adorado na terra e céu, e reinas para sempre, em toda glória ao Rei. Jesus, poderoso és, Sobre tudo, Senhor. soberano Sobre tudo, Deus, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Aí no seu lugar. Você e o Senhor, essa presença gostosa que está em nosso meio, que passeia no nosso interior, que nos toca. Essa presença que nós viemos buscar, que nós também tocamos. Oh, Senhor, nós queremos declarar como nós amamos, Senhor, a Tua presença, Deus. Vai falando isso para Ele aí no seu lugar. Como você gosta da presença do Senhor. Que nós queremos ir mais profundo nele, Senhor. Nós ansiamos, Pai. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Oh, Senhor. Tão lindo é cada momento
enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Declare. E mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Transformou o Senhor, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti, Senhor. Declara, igreja, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Dá-me Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Dá-me Jesus, dá-me Jesus, nada mais satisfaz, nada. Declare. Eu não quero, Senhor, eu não quero ninguém mais. Eu não quero ninguém mais.
não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o único. Tu és o único. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o único. Tu és o único. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o único. 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 Dá-me Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Dá-me queremos somente a Ti, Jesus. Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor. A nossa pedra preciosa, Jesus. Onde nós estamos firmados, Pai. Precisamos do Senhor no nosso coração, na nossa vida, Pai. Declaramos, Senhor, Tu és tudo para nós, Senhor. Dá-me Jesus, dá-me Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Te adoramos, Senhor. Entregamos esses momentos a Ti, Pai. Obrigado pela Sua presença, Jesus. Obrigado pelo Seu mover. Obrigada, Jesus, porque em Ti podemos confiar. Obrigada, Jesus, porque nós colocamos o nosso coração no lugar mais seguro dessa terra, que é em Ti, Jesus. Porque temos firmado nosso coração no único que venceu a morte, que ressuscitou, no único que tudo pode, no único que tudo é, no único que tudo faz, no único que nos amou incondicionalmente. Jesus. Repete comigo, Jesus. Jesus. Nome acima de todo nome, Jesus. Aquele que venceu a morte, Jesus. Aquele que é poderoso, Jesus. Aquele que é tudo para nós, Jesus. Aquele a quem nós amamos, Jesus. Aquele a quem nós entregamos o nosso louvor, Jesus. O único que é digno, Jesus. O único que cura, Jesus. O único que liberta, Jesus. O único que é esperança, Jesus. O único que é socorro, Jesus. O único nome acima de todo nome, Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Nada mais tudo a Ti, Jesus. Receba, Pai, nosso louvor, nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus.
Amém, queridos? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso. As crianças que ainda não saíram, temos um culto abençoado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que bom. Quero trazer algo para o nosso coração, de tudo aquilo que temos vivido nesse tempo, nesses dias, orando essa semana, com muito temor, muito zelo. Quantos estiveram aqui? Som. Ei, probleminha técnico. Quantos estiveram aqui domingo passado conosco? Faz assim. Tivemos um tempo muito precioso, sabe, queridos? Com o mover de Deus, agir do Espírito Santo, palavras pontuais. Quem é dessa casa sabe do que eu estou falando. Quem conhece as pessoas conhecem também aquilo que eu estou falando. E isso me traz uma grande alegria, mas isso me traz um temor. Isso me traz um zelo, isso nos traz uma responsabilidade. Porque se você parar para pensar, queridos, um lugar que Deus vem e começa a falar coisas pontuais, que a presença, que o Espírito Santo, que a atmosfera do Senhor está nesse lugar, tem que produzir algo no meu e no seu coração. Nós não podemos acostumar a ir em mais um culto, mais um domingo, mais uma igreja, e a gente continuar vivendo de forma normal e natural tudo aquilo que Deus está fazendo. Tem que trazer um temor, um zelo. Você imagina, queridos, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, ele vem no lugar, ele pontua algumas coisas, ele fala com muitas pessoas, traz uma palavra para nós, um ambiente gostoso. A minha pergunta é: o que isso impactou? O que isso nos transformou? O que isso mudou o nosso coração? Como foi a nossa semana? Quais foram as prioridades, as convicções? Atos capítulo 2, por favor. Atos 2. Ao se cumprir o dia estavam todos reunidos no mesmo. Versículo 4.
e todos ficaram cheios. Entenda aquilo que eu quero pontuar com você nessa noite. Os discípulos estavam com Jesus, eles estavam aprendendo de Jesus, querendo Jesus, vivendo muitos anos com Jesus. Os 3 últimos anos de forma intensa. Jesus os chama, eles veem maravilhas. Mas diz que nesse momento de Atos 2, eles estão reunidos no mesmo lugar. E diz que ao se cumprir o dia de Pentecoste, todos ficaram cheios do Espírito. E queridos, e quando todos ficaram cheios do Espírito, então se formou a igreja gloriosa do nosso Senhor Jesus, ou a igreja que a gente tem como fundamento, como referencial. O que eu estou querendo dizer para você é que, antes desse momento, Pedro, ele amava Jesus, mas ele era aquele cara que cortava a orelha, ele era aquele cara que negava. Os discípulos não conseguiam ficar 1 hora com Jesus, eles queriam aquela presença, eles queriam ser obedientes, mas era muito difícil, algo os impedia. Então chega um determinado momento que, ao se cumprir esses dias, vem o Espírito Santo, eles são cheios, e aí a igreja passa a ter a característica que nunca antes houve. Se você vê, a partir do versículo 46, 47, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles viviam em oração, em comunhão, que eles faziam prodígios e sinais. Então, queridos, a característica da igreja, a implantação, a transformação, veio depois que um povo foi cheio do Espírito. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente quer ser igreja sem dar valor no Espírito Santo. Eu vou repetir. A gente gosta do ajuntamento, a gente gosta a gente ama, a gente quer estar na presença. Mas a gente quer fazer o contrário. A gente primeiro faz o ajuntamento, busca, quer ser obediente para depois ser cheio. E a igreja, ela se formou. Primeiro o Espírito Santo vindo, transbordando, enchendo, aqueles corações sedentos, aquilo transformou, gerou temor, aquilo gerou obediência. É o Espírito Santo que quebranta o nosso coração, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo que vai mostrar aquilo que nós precisamos transformar, trazer os valores, as prioridades, as convicções certas, e então a gente consegue, com a ajuda dele, ser a igreja que o Senhor está preparando para voltar e vir buscar. Amém? Então eu quero começar essa noite mostrando isso, alertando isso, trazendo isso para os nossos corações. Qual é a tua fome, o teu desejo? Pela presença gloriosa do Espírito Santo. Qual é a tua busca? Qual é a tua expectativa? Qual é a tua necessidade? Queridos, entenda, eu posso ficar aqui, você pode ficar aqui. Sabe qual que é o maior problema? A maior dificuldade quando a igreja for arrebatada é que o Espírito Santo vai. E aí não vai ter quem convença as pessoas. Se com o Espírito Santo é difícil, imagina sem. Do arrependimento. Quem pode mudar a nossa história? Quem pode mudar o nosso coração? Quem pode mudar as nossas convicções? Quem pode transformar a sua casa, o seu casamento? Quem pode transformar o seu caráter, a sua conduta? É a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, queridos? E isso é extremamente importante, nós temos que entender isso. Nós temos que viver por isso. Nós temos que querer isso. Eu falei há uns dias atrás, Jesus, ele vem lá em João 14, versículo 16, se eu não me engano, ele vem e ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador.
E essa palavra outro é aquele que é idêntico a mim, é aquele que é semelhante a mim, é aquele que vai fazer tudo o que eu faço. Então você imagina, não sei você, mas eu já pensei, nossa, seria tão legal viver na época de Jesus, ver Jesus, andar com Jesus. Então Jesus fala assim, não, eu estou indo, não se turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados, eu vou preparar lugar, vou voltar, vou resgatar vocês, mas eu vou deixar outro exatamente igual a mim, e muito mais, esse outro vai morar agora dentro de vocês, em vocês. E é esse em nós, a nossa disposição, que pode mudar a minha vida e a sua vida, que pode mudar a minha história e a sua história, que pode fazer eu perseverar, eu combater o bom combate, eu continuar firme até o fim. Por isso que nós falamos, lá em Mateus também fala, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, um tesouro escondido. Falei isso também, tem um tesouro que Deus escolheu para colocar dentro de mim e de você. Em Lucas diz, o reino dos céus não está ali nem aqui, não. O reino dos céus está dentro de vós. Vocês são um templo do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos entender que, com tudo isso que Deus fez, com todo o planejamento, Deus escolheu uma estrutura, uma carcaça, um recipiente, uma caixinha, para colocar o Espírito Santo. E essa caixinha sou eu e você. Amém? Olha para essa pessoa e fala assim, ó, você é essa caixa. Você precisa entender isso para a gente começar. Você precisa entender que de tudo que Deus poderia fazer, Ele escolheu essa estrutura, esse recipiente, para que Ele pudesse colocar todos os princípios. Diga assim, eu sou o lugar que o Espírito Santo escolheu a habitar e guardar todos os seus princípios. Amém. Você tem que entender isso e você tem que valorizar isso. Isso é o maior tesouro que um homem, que uma mulher pode ter e pode buscar, queridos. Mas eu quero, na verdade, continuar disso aqui. Porque o texto começa ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Quando a Bíblia fala ao cumprir esse dia, é porque é um dia que já existia. É um dia que já era comemorado. Eu também falei isso esses dias aqui. Assim como já existia a Páscoa, é a mesma coisa deles falarem, ao se cumprir o dia da Páscoa, Jesus veio montado num jumentinho para chegar em Jerusalém. Herodes poderia soltar um preso, um bandido, porque era costume daquela data. Então, ao se cumprir o dia de Pentecoste, é porque já tinha uma data que já se comemorava. E qual era essa data? Escute para você entender. Essa data, o Penta, né? Vem de 5, que são 50 dias, era o 50º dia depois da Páscoa. Então, se deu essa data quando Moisés tirou o povo do Egito na 10ª praga, que foi a Páscoa, quando foi instituída a Páscoa. Daquele dia eles andaram 50 dias, então eles chegam até o Monte Sinai, e você conhece o monte, acabamos de cantar aqui, não vamos ter medo de subir no monte, né? Vamos subir. É isso aí que Deus quer, um lugar na presença. E quando Moisés sobe o monte, ele recebe os princípios, ele recebe a lei, ele recebe as tábuas. Então ali, os judeus até hoje comemoram o Pentecostes. Então, ao se cumprir os 50 dias, por quê? Jesus veio, morreu na Páscoa, ressuscitou, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou na data Páscoa. Passa-se 50 dias que Jesus havia ressuscitado. Ao se cumprir exatamente essa data, estavam todos reunidos. Então veio um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram, e etc.
Vamos lá. Comecei esse culto falando que nós tivemos um mover muito gostoso, uma presença de Deus profética, que você pode ter absorvido, sentido, ou você pode ter só assistido no domingo passado. E foi muito gostoso. Agora, coincidentemente ou não, e é só uma data que eu estou te passando, ok? Você sabe que dia que foi domingo passado? 50 dias exatamente depois do Pentecoste, da Páscoa. Só para ver se vocês estavam espertos. Nós comemoramos a Páscoa 2024. É só uma curiosidade, tá? Porque a nossa Páscoa é diferente da data dos judeus, mas a Páscoa nossa, que nós comemoramos em 2024, passou-se 50 dias, o Pentecoste, foi exatamente domingo passado, e foi um fluir, um mover, um agir de Deus, e é por isso que eu estou falando essa mensagem, quero trazer algumas coisas no seu coração. Amém, queridos? Porque nós não podemos menosprezar, desprezar, desvalorizar aquilo que Deus está fazendo. É um tempo de consagração, muitas pessoas fizeram, queridos, esse tempo de 50 dias, eu fui um deles, as meninas, os pastores e muitos outros, sabe, um tempo de jejum, de oração, de busca, entendendo que é uma data assim especial, e não adianta falar, Deus ele tem um cronograma dele, Deus ele tem uma agenda estabelecida no céu, Deus ele tem um quê com números, é 40 dias, é 40 anos, são 12, são 7 dias, 6 para fazer e 1 para descansar, toda a Bíblia, se você ver a genealogia, os 2000 anos, né, de Abraão até, Adão até Abraão, depois de Abraão até Jesus, depois de Jesus até agora, são datas que você vê que são estabelecidas. Quando ele vai falar, apontar os sinais e finais dos tempos, ele dá a visão para Daniel, ele fala, são 70 semanas. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que ele tem um calendário próprio estabelecido no céu e que nós temos que estar atento a tudo aquilo que Deus quer fazer e está fazendo no meio da igreja. Amém? Eu creio nesses finais dos tempos, com toda a força do meu coração. Eu creio na preparação da igreja, da noiva, na preparação minha e sua, da nossa casa, da igreja linda, gloriosa que o Senhor vai buscar. Mas isso precisa da presença poderosa do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, deixa eu continuar nisso aqui. Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa data, sobre essa questão do Pentecoste, que foi exatamente esse dia que Deus resolveu descer na terra. Estou falando do primeiro, do original, tá? Coitados das crianças hoje. Senhor, abençoa as crianças, Pai. Pastor Lucas vai ser o professor deles, gente. Ô, glória, abençoa, pastor. Abençoa as crianças, Senhor, guarda elas. Queridos, essa igreja investe nos teus filhos, porque a gente acredita que essa geração é poderosa, que é necessário a semente ser plantada no coração deles. Tão importante quanto o nosso. Os nossos cultos infantis não é uma distração para não atrapalhar o teu culto. Não, o nosso culto infantil é a palavra do Senhor sendo plantada com toda a força e o Espírito Santo tocando naquelas crianças em nome de Jesus. Eles preparam a aula, estudam, oram, buscam, só para ministrar fogo e glória sobre as nossas crianças. Amém? Mas volto para o Pentecoste aqui. Primeira vez, queridos, o povo de Israel, eles estavam no deserto, eles já tinham visto o mar abrindo, já tinham visto sinais, mas nada se comparou com a descida da glória no monte. Aquilo trouxe pânico, aquilo trouxe temor, aquilo provocou medo, aquilo trouxe assim, um zelo que eles ficaram desesperados, nós não vamos dar conta, não, isso não é para nós, a gente não consegue, a gente achou que fosse
subir, a gente achou que a gente fosse santificar, mas a hora que nós vimos esse mover, nós entendemos que isso é muito mais do que nós pensamos. Então Moisés sobe, e você sabe, essa é a primeira vez que Moisés sobe no monte. Diga, primeira vez. Foca aqui para você não perder, senão você vai boiar. Primeira vez que Moisés sobe no monte, Deus chama Moisés. Foi Deus que falou, Moisés, vem cá, sobe aqui, você vai chamar alguns sacerdotes, você vai chamar alguns homens importantes, você vai subir aqui as ovelhas, você santifica o povo, nós vamos estar aqui em cima, e você conhece a história, Moisés vai e sobe. Êxodo 24, por favor, deixa eu trazer isso biblicamente para você, versículo 12, 24, 12. Então disse quem? Disse a quem? A Moisés. Então foi Deus que disse, sobe a mim ao monte e fica lá, e eu vou te dar as tábuas da pedra. Então o próprio Deus está falando, Moisés, sobe até aqui, que eu vou te dar as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para vos ensinares. E você conhece o texto, você já sabe, nós já pregamos muito sobre isso, Moisés sobe, fica lá esses dias, Deus dá as tábuas da lei, Deus dá os princípios, presta atenção, Deus dá aquilo que seria a essência para governar o povo, a igreja. E estamos no 24, no 25, Êxodo 25, depois você folha na tua Bíblia, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, Deus começa a dar uma planta do tabernáculo, um projeto de como ele queria o tabernáculo no qual ele iria habitar. Então depois do Êxodo 24, do 25 até o 31, Deus começa, você vai fazer a arca, e a arca será feita de madeira de acácia, depois você vai fazer a mesa, depois você vai fazer os utensílios, candelabro, as tábuas, as travessas, as cortinas, o vestuário, e Deus dá detalhe de tudo aquilo que era para Moisés fazer sobre o tabernáculo. Aí chega em Êxodo capítulo 32, que Deus olha para Moisés e fala, Moisés, deu ruim, o povo está construindo um bezerro de ouro, desce lá, porque o povo está tudo em pecado. E Moisés desce, presta atenção, Moisés está num ambiente de glória, num lugar que Deus o chamou, o monte todo tremendo, pegando fogo, com uma tábua que o próprio Deus escreveu e deu para ele. Moisés desce com os princípios, mas ele chega em um lugar que não tem princípio. Moisés, ele desce de um ambiente de glória, mas ele chega num lugar que só tem pecado, que houve idolatria, prostituição, e ele fica revoltado com aquilo, e ele quebra os princípios. Diga, quebra. E nesse ambiente, também não quero gastar muito tempo, que você conhece, Moisés, ele fica furioso, ele derrete, briga com Arão, fala, o que você fez? Pega o bezerro de ouro, derrete, faz o pessoal beber, joga ouro fora, depois chama o pessoal, quem está comigo, vem para o meu lado, vem a tribo de Levi, manda matar os irmãos, a morte, a tristeza, a choro, há algo terrível naquele ambiente. E está nessa situação. Êxodo 32. Deus então, eu acho que Deus gosta, né, de provar o seu povo, a igreja, e de sondar o coração. E Deus chega para Moisés e fala, Moisés, não vai dar com esse povo não, vamos traçar um plano novo, eu vou fazer de você uma grande nação, esse povo não me quer, vou matar todo mundo, e diz o texto, que Moisés intercede pelo povo. Moisés começa a falar, não Senhor, como que vai ser isso? Não dá para ser assim. Deus fala assim, não Moisés, quero fazer de você, não Senhor, mas o Senhor prometeu esse povo, o que as nações vão pensar? Então Deus, ele fala assim, tá bom,
Tá certo. Então eu vou cumprir a promessa, eu vou mandar um anjo para ir à frente, levando vocês para aquilo que eu prometi. E agora chega aonde eu quero, Êxodo capítulo 33, versículo 15, por favor. Você conhece o texto, Moisés não aceita, e ele diz assim, então lhe disse quem? Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Presta atenção. Aqui estava desenhando a segunda vez que Moisés iria subir de novo ao monte. Mas essa vez a conversa não vem de Deus, vem de Moisés. Essa vez, então, disse Moisés, Senhor, eu sei que o Senhor quer me dar promessa, eu sei que o Senhor já falou que o anjo vai, mas se o Senhor não for, eu estou falando, se o Senhor não for, não faça eu sair daqui. Eu não quero sair desse lugar sem a tua presença, eu não quero sair desse ambiente sem a tua glória, eu não estou muito preocupado com aquilo que o Senhor vai me dar lá na frente, com a promessa, se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Então essa segunda vez, quem começa, quem clama, quem vai atrás, é Moisés. Aí nós temos o versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse, ele Moisés, ok? Rogo-te que me mostres a tua... Moisés nessa conversa falou, Senhor, não, o Senhor não está entendendo, eu preciso da tua glória, eu quero a tua glória. E aí o texto, você conhece, Deus falou para ele, Moisés, ninguém pode ver minha glória, vai morrer, então eu vou te colocar na fenda da pedra, no meio da rocha, eu vou passar de costa, você vai ver, e você não vai morrer, mas vai ser dessa forma. Mas aí, Êxodo, chegamos no 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra. Ou seja, agora Deus falou assim, Moisés, já que você quer ver a minha glória, já que você não quer que eu te dou a promessa com o anjo, já que você quer isso mesmo, já que você já intercedeu pelo povo, já que você não quis deixar que meu juízo, minha sentença caísse sobre eles, então vamos fazer diferente. Agora você que vai lá e você vai fazer, você que vai lavrar essas 2 pedras. A primeira vez foi Deus que deu. Agora ele fala, Moisés, não, agora você vai e você faz, como as primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Só que Deus agora, ele fala assim, Moisés, só que dessa segunda vez nós vamos fazer diferente. Essa segunda vez vai ser só eu e você. Versículo 3. Diz assim, ó. Ninguém suba. Vamos lá. Vamos entender que nós precisamos chegar num lugar nisso aqui. Ninguém suba contigo. Essa segunda vez, queridos, Deus agora está falando para Moisés o seguinte, Moisés, agora não é para levar ovelha, não é para levar boi, não é para levar gado, não é para levar ninguém, não é para levar pessoas. Agora sou eu e você. Porque quando fala de boi, quando fala de ovelha, está falando de sacrifício, está falando de trabalho, está falando daquilo que a gente pode oferecer. Deus está falando assim, Moisés, agora eu quero eu e você. Agora eu quero só nós dois. Você vai subir, não vai vir ninguém com você. E nós vamos lá até o alto do monte. Amém? Por que eu estou te falando tudo isso? Para você começar a entender aonde eu quero chegar. Queridos, a primeira vez que Deus chamou Moisés para subir o monte, que Deus deu os princípios para ele, escuta isso. Moisés não tinha um lugar para colocar os princípios. Moisés não tinha um lugar para guardar os princípios. Moisés não tinha um lugar para colocar as tábuas. Entenda que tudo isso são sombras. A primeira vez que Deus chama, Deus vai, Ele escreve, Ele dá um projeto. Mas agora, queridos, nós entendemos que nessa segunda vez, Deus quer
Moisés. Mas agora é diferente, porque agora Moisés já tem um projeto. Moisés agora já tem algo que Deus já tinha estabelecido para ele construir, porque é em cima desse lugar que eu vou colocar os meus princípios. E você sabe que as tábuas, quando Moisés chegou, ele colocou dentro da Arca da Aliança, amém? Diga, Arca da Aliança. Diga assim, uma caixinha. Diga assim, uma caixinha de madeira. Preciosa. Mas agora, a segunda vez, Moisés, ele tem um lugar. E agora que eu começo a pregar no teu coração. Então, entenda isso aqui. Presta atenção. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você vai fazer a arca de madeira de acácia. Diga, madeira de acácia. Fala, a arca, a caixinha, era de madeira de acácia. Depois você dá uma estudada. Queridos, madeira de acácia era uma madeira ruim de trabalhar. É uma madeira dura, torta, com espinhos, difícil. Sabe, Moisés, ele poderia falar assim, eu não teria uma madeira mais fácil? Que eu consiga trabalhar de uma forma melhor? Não, Deus pediu para ele fazer uma arca de uma madeira de acácia. E entenda, e depois, não só a arca, tá? A mesa, todos os móveis, tudo aquilo que era do tabernáculo, as tábuas, as travessas, tudo era para ser feito com essa madeira de acácia. Madeira de acácia representa eu e você. Eu vou repetir. Eu vou repetir, gente. Madeira de acácia representa o natural. Representa aquilo que é físico. O ouro representa aquilo que é precioso. Aquilo que é puro. Então Deus manda Moisés fazer uma caixinha de uma madeira difícil, ruim de trabalhar, torta, cheia de espinho, para colocar aquilo que era mais precioso que ele tinha dado em cima do monte, que foi chamado-se de Pentecoste. Aqueles princípios, aquela lei, tudo aquilo que regeria todo o povo para o resto da vida, iria colocar dentro dessa caixinha preciosa de madeira. Amém? Estão entendendo? Queridos, Deus não mudou. Deus não muda. Deus continua escolhendo caixinhas difíceis, tortas, com espinhos, rejeitados, com casas disfuncionais, com problemas de pecado, de vício, com problemas na família, com problemas em todo lugar, para ainda assim colocar os princípios dele dentro de mim e de você. Acabou meu fundo? Chutaram a mesa de novo. Gente, vocês desligaram aí de novo, né? Ainda bem que não caiu o meu som dessa vez. Entenda, não perca não. Queridos, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Entenda que essa caixinha, quando Deus mandou ele fazer, Moisés, ele foi lá para colocar os princípios. Ainda hoje esse Deus não mudou, ele continua amando essa estrutura, ele continua acreditando nessa estrutura, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja dura, mesmo que aos olhos humanos as pessoas não enxergam, mesmo que aos olhos humanos as pessoas não acreditam, mas é aquilo que Deus investiu para ser feito de acordo com a vontade dele. Amém? Cadê a Thaís? Vem cá, tá? Liga o teclado aqui para mim. Pode deixar esse fundo sem, por favor. Ou temos sem som também? O teclado. Obrigado, tá? Parece que eu fico manco, gente. Se eu não tiver um tangedor aqui, me dá um...
Oh, glória. Chega até a dar um churicaias. Presta atenção. Uma vez tinha 3 reis. 3 reis. E eles estavam numa batalha difícil. E tinha um que era bonzinho. Os outros 2 não prestavam. E eles foram procurar o profeta. E quando eles chegaram, o profeta falou assim, ó, eu só vou dar moral para você porque tem esse rei bonzinho, que é de Judá. Esses outros 2, senão eu nem escutaria. Mas como você veio me procurar, eu quero. Eu vou falar. Mas antes de eu falar, faz o seguinte, traga um tangedor. Então foram lá, trouxeram a Thaís. Um tangedor. E diz o texto que quando o músico tocava, a presença do Senhor veio sobre o profeta. E ele conseguiu liberar tudo aquilo que Deus tinha para aqueles reis. Não se trata, talvez isso seja uma dúvida. Não sei nem por que eu estou falando isso, né? Não se trata de um fundo musical. Mas se trata de um mover profético, de um tangedor que atrai, que abre o céu. No meio dos louvores o Senhor habita, e quando o Senhor habita, alguém está tocando, vem o Espírito, então flui de uma maneira muito diferente, todas as coisas. Amém? Então você pode achar que é frescura minha, às vezes é. Mas eu acredito como uma janela do céu aberta, para um fluir profético sobre a igreja e sobre aquilo que Deus tem. Amém? Mas volta para a madeira de acácia minha aqui, Jesus. Presta atenção, queridos. Todo o tabernáculo, todo o projeto foi construído com essa madeira. A arca, Moisés colocou os princípios no primeiro Pentecoste. Então agora nós temos uma arca de madeira revestida de ouro puro. Linda, ninguém está vendo a essência, ninguém está vendo o que está dentro. Todo mundo que olhava via aquela pureza, aquele ouro, aquela arca bonito, brilhando, porque ela já tinha sido revestida. Essa foi a ordem de Deus. Mas Deus, ele dá uma ordem para colocar essa arca dentro de um tabernáculo, dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de um lugar. E diz o texto que Deus, ele manda construir as tábuas todas de madeira de acácia. Diga, as tábuas. Madeira de acácia. Vamos entender a minha analogia para a gente chegar no mesmo lugar. A arca representa eu e você. Deus escolheu eu e você, pessoas tortas, difíceis, pecadoras, mas mesmo assim Ele nos revestiu, não com ouro, mas com o sangue precioso de Jesus, que tem todo o poder. Então o reino espiritual, quando ele olha para mim e para você, ele não vê simplesmente uma madeira torta, mas ele vê um sangue precioso que foi derramado na cruz e que nos reveste e nos purifica. E dentro estão os princípios, aquilo que o Senhor pediu para ele guardar, que foi estabelecido ali em Atos 2, no segundo Pentecoste. Amém? Mas ele também pediu para essa arca, que representa eu e você, ser colocado dentro de um tabernáculo. E esse tabernáculo era como se fosse essa igreja. Imagina essa igreja. Só que as paredes não eram de alvenaria. As paredes eram de tábuas de madeira de acácia. E as tábuas representam também eu e você hoje. A igreja, o corpo. Aonde dentro estão eu e você também. A arca com a presença gloriosa do Senhor. Amém? Entenda isso. Êxodo capítulo 26, versículo 26. Farás travessas de madeiras de... Voltou aí, gente? Estou falando aqui. Farás travessas de madeira de acácia. Isso aqui não são mais as tábuas, tá? Já mudei. Ponto e vírgula. Diga 5. Para as... Essas tábuas eram de madeira de acácia, essas que eu falei que ficavam de pé, ok? Para as tábuas de um lado do tabernáculo. 27, 5 para as tábuas do outro lado.
do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior, que olha para o ocidente. Deixa eu resumir isso aqui para a gente ganhar tempo. Deus, ele falou o seguinte, na hora da construção, falou, você vai construir o tabernáculo, Moisés, que é o lugar que eu vou habitar, que é o lugar que é sagrado, que é o lugar que minha glória vai estar, que é o lugar que vai abrigar a arca, que é o lugar que vai abrigar a presença, e esse tabernáculo vão ser de tábuas de acácia. E essas tábuas ficavam de pé em todas as voltas. Além de você fazer essas tábuas, Moisés, você vai fazer 5 travessas. 5 você vai pôr desse lado, 5 você vai pôr no fundo, e 5 você vai pôr desse outro lado. Porque essas travessas vão ser aquelas que vão dar sustentação, suporte, para essas tábuas não caírem. Se você entende um pouquinho de construção, você vai entender que isso é muito claro. Você não tem como deixar um monte de tábua em pé flutuando, se você não tiver travessas horizontais segurando essas tábuas. Amém? Entendido? Visualizaram isso aí? Amém? Amém. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Vixe, eu acho que eu errei. 11. Está 1 aqui, mas é 11. E ele mesmo concedeu uns para 4:11. E ele mesmo concedeu uns para, diga 1. Outros para, fala 2. Outros para, fala 3. Outros para, fala 4. Outros para, fala 5. Fala assim, ó, Jesus, ele estabeleceu 5 ministérios. Vamos lá, versículo 12. Para que, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Entenda isso, querido, que isso aqui é forte demais. Presta atenção. Paulo, ele vai lá e ele fala assim, ó, igreja, tinha algo já determinado lá atrás, que era sombra daquilo que viria. Tinham travessas, que eram 5, que eram para sustentar aquelas tábuas de pé. Agora eu estou falando que tem 5 dons, 5 ministérios, que vão funcionar como se fossem essas travessas, porque se eles não estiverem na horizontal, se eles não entenderem a sua posição, se eles não entenderem como que se deve servir, se eles não entenderem a sua função ministerial, aquelas tábuas que representam os santos, a igreja, não vão conseguir ser edificadas, não vão conseguir estar em pé. Então eu preciso que vocês entendam e fluam com uma liderança, com uma igreja, com a presença do Espírito Santo nos 5 ministérios, para que isso sustente todo o meu corpo, a minha noiva e a minha igreja. Então como que profeta trabalha, querido? Ele trabalha na horizontal, deitado. Como que pastor, como que apóstolo, como que mestre? Queridos, ele tem que entender o papel que é de servir. Se você quer ser grande, é o menor é que sirva, o maior é o que sirva. Vamos lá. Deixa eu te trazer isso para você entender biblicamente. Volta para Moisés. Deus conversando com você. Você é Moisés. Então Deus fala para você uma proposta. Ó, aquele povo, você tentou. Eu sou testemunha. Não deu certo. Não vingou. Então agora eu vou fazer de você uma nação poderosa. Eu vou fazer dos seus uma nação forte. Eu vou fazer de você. Moisés olhou para Deus e falou assim: Senhor, não. O Senhor tem uma promessa. O Senhor ama esse povo. O Senhor nunca abriu mão desse povo. Eu sei que eles erraram. Eu sei que eles pecaram. Eu sei que eles fizeram. Mas, queridos, Moisés, ele passa 40 dias no topo do monte, como? Na horizontal, prostrado, intercedendo. O povo nem sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas o fato de Moisés estar prostrado, aquelas tábuas até hoje continuam de pé, porque homens entenderam que a sua posição é para orar pela igreja, é para servir a igreja, é para fluir no Espírito Santo, é para manifestar os dons, e por causa dessa posição de Moisés, todo um povo se manteve de pé.
Ai, pastor, eu não sei o que eu tenho. Queridos, todos nós somos chamados com dons e talentos. Aqui tem uma diferença de maturidade, de criança, de homens maduros. Mas eu e você, nós precisamos buscar influir aquilo que Deus quer. E quando nós fluímos naquilo que Deus quer, a nossa posição sempre vai ser prostrados, em rendição, servindo, orando, amando, buscando para sustentar aquelas tábuas que estão chegando a estarem de pé, continuando sendo estabelecidas, firmes e fortes. Amém, queridos? Sabe, eu não sei você, mas eu fiquei assim, com muito temor de entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, nesses dias, aquilo que Deus está fazendo na igreja. Porque, queridos, uma igreja, e eu não quero colocar título de líderes, porque falar, eu não sou profeta, eu não sou pastor. Não, estou falando para mim e para você. Eu estou falando de homens e mulheres que entendem aquilo que Deus quer. Uma igreja posicionada, uma igreja que ama o Espírito Santo, uma igreja que valoriza a presença. Ela vai aprender a mudar sentenças nos céus e fazer com aquilo que Deus queria fazer. De repente Deus não faça por causa da sua oração, da sua posição, da sua intercessão. Deixa eu clarear mais isso ainda. Eu não sei se você está entendendo, querido, mas quando você está prostrado, adorado, talvez a tua família continue de pé. Talvez quando você está buscando, orando, ninguém está vendo, você está no monte sozinho. Às vezes a tua casa continua de pé, a tua empresa continua de pé, a tua cidade continua de pé, a tua nação continua de pé. Por quê? Porque homens entendem que eles têm um lugar, eles têm uma autoridade, eles carregam um tesouro, eles têm uma unção que manifesta dentro deles. O próprio Deus está dentro de nós e Ele está dentro de nós. Nós entendendo isso, nós temos que fluir naquilo que o Senhor quer. Diga assim, uma igreja, uma família, uma pessoa posicionada pode mudar a sentença do céu. Abra comigo Jeremias 15, versículo 1. Só para eu te dar Eu achei isso incrível. Eu ia falar esse versículo, não sei nem quem foi que pregou. Acho que foi o Luiz Guilherme. Mas ele lembrou e na hora eu lembrei desse versículo. Diz assim, ó, disse-me, porém, o Senhor, ainda que quem? Se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. E ele continua o versículo. Mas o que eu quero trazer para você? Era uma hora de juízo, de sentença. Deus, ele estabeleceria. Mas Deus, ele faz Jeremias escrever isso. Jeremias, eu estou te falando o seguinte. Mesmo que Moisés e Samuel. E sabe por que ele fala Moisés e Samuel? Porque, para mim, ele fala assim, ó. Porque esses dois caras, eles apertam um botão diferente no céu. Porque esses dois caras, a hora que eles começam a orar, eles acessam um lugar que não é qualquer um que acessa. Porque esses dois, quando eles estão prostrados como travessas, as sentenças do céu mudam. Porque esses dois, quando eles conseguem achar um lugar no meu coração, que às vezes eu não consigo falar não, eu não consigo esconder, porque eles têm um diferencial comigo. E é essa a minha oração, queridos, nesse tempo que a igreja possa descobrir esses botões, esses gatilhos, esse acesso, para que Deus pudesse olhar para mim, para você. Já pensou? Gente, mesmo que a igreja Yamir lá de Nova Mutum viesse a orar, mesmo eles, tipo assim, quase colocou entre parênteses, que são tão especiais, que acessam o meu coração, que abrem uma janela diferente, mesmo eles que conseguem fazer aquilo que muitos não conseguem, mesmo assim, nesse texto, né, eu não atenderia. Mas como isso revela para mim quem Moisés era, quem Samuel era diante do Senhor. Amém, queridos? E deixa eu concluir tudo isso aqui para a gente finalizar. Primeira vez que Moisés sobe no monte, vem o Pentecoste, vem a glória. Moisés não tem o lugar para guardar tudo aquilo. Então agora Moisés vem de novo a segunda vez.
E nessa segunda vez, agora tem um projeto de uma madeira de acácia, uma caixinha preciosa. A primeira vez, querido, Velho Testamento, primeiro Pentecoste, não tinha Jesus. Quer dizer, tudo sobre Jesus, não tinha onde guardar o Espírito Santo. Aí em Atos 2, vem o segundo Pentecoste. Quando o Espírito Santo vem, tem pessoas difíceis, tem pessoas que são pecadoras, mas que representam aquela madeira de acácia, que da mesma forma que a segunda vez tinha aquela arca, agora o Espírito Santo vem e ele entra, e ele habita, e ele faz moradia, e ele passa a ser esse tesouro escondido dentro de mim e de você, para poder transformar as vidas, para poder sustentar, para poder ser essas traves que vão segurar a igreja, para dar amparo, para dar força, para dar perseverança aos santos, os fiéis. Por isso que lá em Efésios fala até a edificação dos santos, do corpo de Cristo. Quando Moisés vem, queridos, na primeira vez, na segunda vez, representaria algo que estaria acontecendo nesses dias. Uau, presta atenção. A arca, quando estava pronta, entenda isso, pega no teu espírito, pelo amor de Deus. A arca, quando estava pronta, o povo de Deus, ele tinha aquilo como trunfo, porque aquilo era a presença de Deus, mas tinha um jeito certo de carregar aquela arca. Então toda vez que eles iam numa guerra, eles precisavam chamar os levitas, eles precisavam colocar as varas, precisavam carregar essa arca no ombro, e aonde eles iam, quando eles chegavam, havia terror, havia medo, havia pânico com os inimigos de Israel, porque eles viam que ali estava a arca, a presença poderosa do Senhor. Toda vez que aquela arca chegava num ambiente, os inimigos gritavam, porque eles conheciam as histórias, eles sabiam tudo aquilo que o Deus de Israel tinha feito por eles, eles já vivenciaram, viram os testemunhos, então aquilo causava pânico. Toda vez que essa madeira de acácia, revestida com o sangue precioso do Senhor, entra num lugar, você não está entrando sozinho, tem uma presença, tem um princípio, e o reino espiritual tem que olhar para você, e tem que tremer de medo, porque ali não vai uma caixinha qualquer, ali não vai uma pessoa qualquer, ali vai uma pessoa que foi projetada por Deus, para guardar todos os princípios, para guardar toda a autoridade, para guardar, para ser casa de um Deus, que é um Deus sobrenatural sobre as nossas vidas. Entenda, querido, então você chega no ambiente, o reino espiritual não olha para você como uma forma normal, fala assim, não, ali vem uma caixinha poderosa, cheio de unção, cheio de fogo, cheio de princípios de Deus. Você vai para outro lugar, aquela pessoa não está só, não, ali tem uma presença de Deus, ali está a manifestação do Senhor, ali está a habitação do Deus que tem todo o poder. Sabe, nós temos que crer e confiar nisso. Diga assim, eu não estou sozinho. O Espírito Santo habita dentro de mim. Você pode se colocar de pé, por favor, queridos? Feche seus olhos, por favor. Querida, a igreja não tem autoridade nenhuma se não tiver a presença do Espírito Santo. Eu e você, nós não temos autoridade nenhuma se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. Nós não vamos ser transformados, nós não vamos ter arrependimento, quebrantamento, se isso não for gerado pelo Espírito Santo. Minha oração nessa noite é que o Espírito possa trazer um desespero no meu e no seu coração, para que a gente possa conhecer e querer mais esse tesouro que está disponível para nós. Mesmo nós sendo falhos, mesmo
nós sendo essa madeira de acácia, às vezes torta, às vezes a pessoa vem, às vezes a gente escuta, às vezes a gente quer, mas as coisas não acontecem, a gente não vê o resultado. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos difíceis. Por isso que Jesus, eu acho que ele veio como carpinteiro, porque ele pega essas madeiras tortas, essas madeiras difíceis, e ele é especialista em fazer uma caixa linda, cheio da presença, coberta com o sangue de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. Declare isso, querido, declare isso. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Escute, eu não sei como você entrou, como que está o teu coração. Eu não sei como você tem se sentido esses dias, mas eu sei que o Espírito Santo tem nos chamado para viver um momento na presença dEle como nós nunca vivemos ainda. Para nós termos intimidade, para nós sermos transformados, para aquela chama queimar de novo, para aquele coração arder de novo, para aquela lágrima que faz tempo que não cai, cair de novo, para aquele coração que orava, que chorava, para aquele coração que gemia, que faz tempo que não geme, gemer de novo. É Deus nos chamando para um momento novo, é Deus nos chamando para um tempo novo, é Deus falando assim: eu preciso que essa igreja se manifeste de acordo com o meu espírito naquilo que eu quero, entendendo o propósito, a missão para essa época, para esse tempo, para essa estação. E sabe como que Deus vai, querido, manifestar a glória dele através de mim e de você? Eu vou repetir: Deus vai manifestar a glória dele através de mim e de você. Não vai ser, querida, não vai vir um anjo aqui, não. Vai ser através de você, do fluir de você, do você servir, de você amar, de você ajudar, de você orar pelo outro, de você estar junto. Deus, ele conta com você. O Espírito Santo precisa de você. Precisa que você queira, precisa que você abrace, que você busque. Você tem um tesouro. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de pecado. Ele é especialista em pegar uma madeira torta, uma madeira difícil, uma madeira cheia de espinho, uma madeira que já machucou muita gente, e fazer uma obra-prima, e fazer uma caixa linda, uma caixa cheia da presença dele. Para onde você for, a presença, a glória, a unção manifestar junto com você. Minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta e me livrou em meus problemas, transformou
escute. Talvez você entrou nesse lugar longe, não dando muita ênfase, valor a essa presença gloriosa do Espírito Santo. E talvez hoje seja uma noite de Deus reacender esse fogo, essa chama no teu coração. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar para você vir aqui, que eu quero orar com você. Se você sente que tem um fogo aí para ser queimado e que, sabe, você estava desanimado, querendo desistir, não faz tempo que não sente essa presença, não sente mais esse agir do Espírito, que não sente mais o mover, que não sente mais o arrependimento, o choro, que o teu coração está duro. Eu quero te convidar para você vir aqui, que nós vamos quebrar isso aqui e orar para que realmente o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e possa tocar em nós. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. A liderança, vocês podiam vir me ajudar, por favor? Aqui, queridos. Onde só você e eu Eu queria que você colocasse a mão aí na cabeça de cada um. Libere palavras. Profetize. Profetize um fogo novo, uma chama nova. Profetize um mover novo. Toda frieza, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, tudo aquilo que o inimigo tem colocado nessas vidas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Liberamos essas vidas para algo novo dos céus, para algo novo dos céus. desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me chegou em minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Pai, em nome de Jesus, nós cremos nesse tempo em tudo aquilo que o Senhor tem. Eu coloco cada vida que veio aqui mais uma vez. Pai, cada coração. Pai, nós somos o templo. Pai, nós somos a casa do Teu Espírito. Eu sei que o Senhor tem mais para nós. Pai, que o Senhor levante uma igreja madura. Que o Senhor levante uma igreja que entenda, que valorize, que busca, que quer ser transformada pela ação do Teu Espírito. Pai, que o Senhor levante uma igreja que, Pai, ame ao Senhor acima de todas as coisas, que queima pelo Senhor, que vai viver e manifestar a glória do Senhor aonde for, em nome de Jesus. Pai, toca nessas vidas, essas pessoas que entraram aqui pela primeira, pela segunda vez, corações, Pai, quebra esses corações, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, toca nessas vidas, é o agir do Senhor, é o tocar do Senhor, renove essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Onde só você e eu. Vocês que estão aqui na frente, queridos, repitam comigo, por favor. Na verdade, a igreja inteira, por favor, fala assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que a minha vida, que o meu coração é seu, que o Espírito Santo é bem-vindo, é um tesouro, e eu quero descobrir, amar, viver todos os dias da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, por às vezes ser essa madeira torta, mas eu creio no sangue precioso, que é precioso, que me purifica, que me perdoa, que me transforma e me faz nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um aplauso bem forte, Senhor. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu. Amém, queridos. Presta atenção, nós não podemos ser a igreja do primeiro Pentecoste. A igreja que recebeu o poder, a glória, mas não tinha onde guardar. Por isso que teve em Atos 2 um mover do Espírito. E o Senhor achou eu e você para o Espírito poder habitar. E os princípios estão aqui. E cabe a mim e a você viver e frutificar, dar fruto de tudo isso em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte ao Senhor, por favor. Senta um minutinho, queridos. Só dar alguns recados. Quem lembra do Davi Silva que veio aqui? Lembra? Amém, queridos. Ele me pediu um favor e eu o fiz. Vai voltar um dia, querido. Mas vai mesmo. Bênção de Deus. Mas ele falou: pastor, você me ajuda a vender mais um pouco de café? Eu falei: ajudo. Então ele mandou, chegou pelo correio, e eu não vou devolver café lá para São Paulo, queridos. Acho que ele mandou 30 cafés. Não sei quanto custa. 35 reais. Se você gosta de um café, querido, passa ali. Se você não gosta, compre e ajuda a dar para outra pessoa. Mas eu quero fazer esse acerto com ele. Então as meninas, se estiver ali, coloca ali atrás para mim. Eu tenho 30 cafés. Não sei, acho que já deve ter vendido alguns. Ok? Esses café chique, marrom, não é preto, esse café é gourmet agora, né? Não sei. Eu gosto do café preto, gente, mas eu tomo esse também. Se você quiser abençoar, não tem problema não. Mas ajude ali. Quero acertar, fazer esse acerto com ele e mandar. Tem o café lá. Queridos, nós temos alguns livros. Tem um livro da história da Yami. Nem falo sobre isso, mas está lá também. O pessoal da secretaria me ajuda. Outra coisa importante. Mês de junho, nós temos alguns direcionamentos muito específicos de Deus. E nós temos uma viagem missionária que essa igreja já faz já há alguns anos. Onde nós enviamos pessoas para uma das cidades mais pobres do Brasil, chama-se Vargem Grande, que está lá no Maranhão. E essa missão vai acontecer do dia 18, 19 de junho até 23, 24. Essa vez quem vai... Cadê a Lu? A Lu? Cadê a Isa? Não está aí? Cadê a Stelane? Está aí? A Stelane. A Sil vai? A Sil. Tem mais alguém que eu esqueci? Enfim, nós estamos enviando, aí sempre a gente envia pessoas para estarem ajudando. Não é do nosso ministério. Não tem nada a ver com o Yamir. Mas a gente entende que o reino de Deus não está... preso a uma placa, a uma igreja. Você entende isso, queridos?
E eu fiz um compromisso com o pastor Antônio é amigo nosso, e ele falou: Murilo, você consegue me ajudar com algumas cestas básicas, que a gente vai para as vilas e entrega isso, e é a maneira como a gente aborda as pessoas, e eles são atraídos porque tem muita fome. E ele falou assim, eu falei: não, quantas você pode dar? Eu falei: eu te ajudo com 30. Aí ele falou: pastor, custa 110 cada uma. Então, meninos, se vocês puderem colocar, já está aí? Na verdade, tudo bem. Esse Pix é o do Maranhão ou do Maranhão, né? É da igreja? Então tá. Então, queridos, coloque 01 no final. Custa R$110, ele me falou a cesta básica lá. Eu preciso de 30 cestas. Queria muito se pudesse. Ai, pastor, eu não consigo pagar uma, consigo pagar meia. Coloca 55,01, que eu vou saber que tudo que tiver fim 01 é para a gente repassar para as missões no Maranhão, ok? Se você puder comprar 1, 2, 5, 10, queridos, se a gente puder mandar mais de 30, glória a Deus. Mas eu queria muito enviar agora, nesses próximos dias, para eles estarem se planejando, ajudando. Então, você não precisa me falar, eu não vou saber quem que deu, só vou falar para a tesouraria nossa, ó, quem tiver o final aí do Pix 01, é para ser destinado ao Maranhão, para essa junta de missões que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Pastora, eu posso dar um recado dia 7 já? Pastora Lu veio conversar comigo que ela está numa expectativa de fazer uma vigília dia 7, sexta-feira, lá no Ictus. Então, você que quer queimar por Jesus, já estou fazendo o convite, sexta-feira. Não, a notícia boa, não vai estar frio mais, que eles já olhei na previsão, entendeu? Porque se aqui é frio, lá é incrível, lá parece o Rio Grande do Sul, nunca vi, dá tanta diferença assim. Você que não sabe aonde que é só você vir aqui, começa às 19h30 lá, a gente sempre sai com alguns carros aqui, 19h10, 19h15, ok? Você pode ir com carona ou com o teu carro. Ah, pastor, eu quero ficar meia hora, 1 hora. Querido, você fica o tempo que você quiser. É um tempo de oração, adoração. Se for ficar um pouco mais tarde, mas será um tempo que eles estarão lá, né, orando, buscando. Então, quero muito que você venha participar disso tudo. Temos a nossa programação, temos, queridos, algo lindo para os jovens. Tem a tag dos jovens aí do culto? Será que tem? Será que você tem? Queridos, estejam orando por isso. Deus nos deu os direcionamentos. Nós estivemos aqui com os jovens. No dia 22/6, nós vamos ter mais de 150 jovens aqui para a glória de Deus. Você faz parte disso. Você é jovem, você já sabe disso. E você que ainda não faz parte, se informe, ok? Vai ser um tempo de oração, um tempo agora de clamar pelos nossos amigos. Cada um vai orar e jejuar por 3 amigos, colocando a vida dele, 21 dias, pagando o preço de oração, porque a gente entende que é o Espírito Santo quem faz, e nós temos que ser traves, aqueles que estão deitados, intercedendo, sustentando para que as outras tábuas permaneçam em pé. Amém, queridos? Então, você que é jovem, você que quer participar, tá aí, já está marcado, vai ser dia 22 de junho, no sábado, vai ser um culto poderoso, e muitas vidas serão salvas em nome de Jesus. Amém? Temos os nossos grupos em casa, GPS, culto, querido, quinta, culto a quarta das mulheres, sábado Zoom, a EBD tem sido, queridos, muito legal, despertar, tem também despertar do Zoom, gente, da EBD Inabaláveis, o despertar está sendo no Zoom e na tarde das mulheres, na quarta-feira à tarde. Fiquei feliz de ver uma foto de um monte de mulher nessa quarta. Glória a Deus por essas guerreiras do Senhor. E assim nós precisamos perseverar, continuar avançando para a glória de Deus. Amém? Mais algum recado, pastora? Pessoal da oração, por favor. Você que quer uma oração, que precisa de alguma coisa, tem alguma necessidade, seja cura, seja emprego, seja família, seja para aceitar Jesus, seja para reconciliar com Jesus, tem aqui, a hora que terminar o culto, você sai do seu lugar, vem aqui, eles estão prontos para estar orando aqui por vocês. Fique de pé, por favor.
Queridos, você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. A minha oração é uma só, que o Espírito Santo faça aquilo que a gente não pode fazer, que é Ele quem faz, sabe? Que você seja impactado não por palavras persuasivas, mas pelo agir do Espírito Santo e do Evangelho, que é poder de Deus, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pelas vidas, obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Nos ajude, ó Pai, a caminhar na graça e no conhecimento, e acima de tudo, Pai, a estar apaixonado pelo teu Espírito. Queremos fluir nos ministérios, querer ser uma igreja que sustenta, Pai, uma comunidade, que ajuda, que manifesta a tua glória, que é transformado de dentro para fora, assim como Moisés da segunda vez, Pai, que ele desceu, o rosto dele brilhava, tudo foi diferente, ele não precisou mais ter vingança, morte, não precisou mais fazer nada, mas simplesmente o rosto brilhava, porque o Senhor fez nele, dentro dele, através dele, e é isso que nós queremos, ó Pai, que o Senhor faça dentro de nós, através de nós, que teu Espírito Santo flua em nossos corações. Abençoa cada vida, cada família, cada coração, que eles tenham uma semana abençoada, guardada pelo Senhor, cheio de paz, de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso bem forte e abraça essa pessoa aí do seu lado. Dê 50 abraços.